Olá, alunos! Nossa atividade vai ser no livro de artes do ensino médio. Todas as artes. Acompanhem lá. O tema trabalhado será no capítulo 5, Tecnologia e Subversão. Nós vamos fazer uma análise em cima das tecnologias dentro da arte. Como estamos trabalhando com um conteúdo relacionado às tecnologias e subversões dentro da arte, nada mais justo do que entender um pouquinho o que são tecnologias e o que são subversões. A tecnologia, então, seria todo o conjunto de técnicas, habilidades, métodos para a produção de algum serviço. E a subversão seria a revolta contra essa ordem social e política e até econômica vigente, de uma maneira crítica e de acordo com o olhar individual de cada um. Nesta página, então, temos a obra chamada Olympe de Gouges, que nos leva a refletir um pouquinho por que o artista Peik, que foi o artista que fez essa obra, utilizou-se de materiais tecnológicos, de aparelhos tecnológicos. Vamos fazer essa observação dessa obra em primeiro lugar. A partir da reflexão, então, podemos perceber que nos dias atuais a tecnologia é muito presente em nossas vidas, agora na pandemia muito mais ainda. E na arte isso não é diferente. E muitos artistas mostram e demonstram isso em suas obras, utilizando a tecnologia não só para fazer as obras, mas para produzir a obra através de objetos tecnológicos, como vimos com a obra do artista Nanjuni Peik. Peik trabalhou utilizando televisões, TVs antigas para criar a obra chamada Olympe de Gouges, em 1989. Essa instalação, que ao todo tinha 200 televisores, ao todo, porque não foi só essa obra que tinha na instalação, foi realizada em Paris durante o período em que a arte comemorava o bicentenário da Revolução Francesa. Nanjuni Peik, o artista que trouxe essa ideia, trouxe para o seu trabalho o respeito ao feminismo, visto que Olympe de Gouges, que é essa que está na imagem ali retratada, foi uma mulher que lutava pela igualdade dos direitos da mulher no século XVIII. Então, eles já tinham essa visão crítica em relação ao feminismo também, as críticas sociais dentro da videoarte. E Peik não parou por aí. Ele tinha várias obras relacionadas à tecnologia e durante a sua vida ele trabalhou diretamente inspirado pela arte e a tecnologia, envolvendo-se em videoesculturas, instalações e performance, tudo relacionado a essa crítica social dentro da tecnologia, que hoje, se fosse nos dias atuais, talvez vivêssemos muito mais. E a partir disso, pensamos e refletimos como tudo isso iniciou. Qual foi o primeiro momento em relação à tecnologia, em relação a tudo isso que envolve os meios tecnológicos. E então vamos falar um pouquinho sobre a arte em movimento. Sabemos que a fotografia e o cinema, ou o vídeo, no caso, foram tecnologias que marcaram o século XX. Mas como tudo isso iniciou? Antes dessas invenções, era praticamente impossível captar o movimento das telas, dos objetos, dos corpos, dos animais, na tela do cinema, do vídeo, etc. E percebemos, através dessas imagens, que a busca da representação do movimento já era constante. Lá na época de Leonardo da Vinci, em 1452 a 1519, Leonardo já esboçava técnicas para reproduzir o movimento. Está ali na imagem que vocês podem conferir. Ele tentava produzir isso, como é que ele ia colocar no papel, expressar através do desenho o movimento, tá? Mas com o desenvolvimento da fotografia, começaram a surgir diversos mecanismos de invenção para explorar o movimento. E foi na década, então, de 1870, que um homem com um nome meio complicado chamado
e a de Weode Muybridge, em 1830 a 1904, ele captou, através de várias imagens fotografadas, é claro, de um mesmo objeto, com diversas câmeras, com várias câmeras que fotografaram a sequência do cavalo correndo. E a partir dessas diferentes posições fotografadas, eles descobriram a possibilidade do movimento, de produzir o movimento. E são essas sequências que está sendo mostrado na obra, naquela experiência fotográfica de Muybridge, que está ali embaixo, que é a sequência do cavalo correndo. Foi através dela que o movimento foi comprovado nas telas. E a partir dessa experiência começou-se uma observação sobre o movimento. E descobriu-se que, devido ao que é chamado de experiência retiniana, quase uma ilusão óptica, que o cérebro precisa passar para captar o movimento, pois ele precisa de um tempo para processar a imagem quando é recebida pelo nosso globo ocular. Vamos tentar entender melhor isso. A nossa retina funciona como uma máquina fotográfica. Ela vai gravando as imagens por um curto período de tempo. Quando olhamos a sequência de imagens, ela acaba se misturando. O nosso cérebro, por sua vez, organiza essa sequência, que é percebida por ele como um movimento contínuo. Legal, né? E todos esses estudos serviram como base para as animações dos vídeos, filmes, etc. Exemplo disso são as técnicas criadas para a produção do movimento, como o flipbook, que é um livro, né, um bloco de animação, e nas telas funciona como uma sequência de movimentos. E ainda dentro do conteúdo, vamos conhecer um pouquinho sobre videoarte, videoescultura e videoperformance. A videoarte surgiu na década de 1960, estimulada pelos avanços tecnológicos. Os artistas faziam críticas sobre como a televisão era utilizada como um meio dominador e condutor das massas. Os primeiros artistas a trabalhar com videoarte utilizavam os aparelhos como suporte imaterial, sempre discutindo questões sociais presentes no mundo. A videoescultura também é uma produção que utiliza-se de materiais tecnológicos como suporte, porém ela é híbrida, pois mistura elementos audiovisuais como música, vídeos durante sua exposição. E a videoperformance, aqui a obra é através da projeção, onde o artista pode utilizar-se do seu corpo, da sua voz como material para criar a arte. A partir do que acabamos de estudar, podemos ver que desde 1960 a tecnologia audiovisual tornou-se mais acessível, em razão à produção industrial de câmeras. Desde então, podemos acompanhar o início e o processo de evolução das tecnologias. Percebemos que nesse processo a projeção da imagem foi da forma mais remota até a mais digital que encontramos hoje. E a arte apresenta-se como maneira ou forma de levar conhecimento ao público de toda essa trajetória, porém como mecanismo de reflexão sobre como deixamos a tecnologia entrar em nossa vida e nos influenciar.